Fala aí, Brutos. No papo de hoje eu quero te mostrar uma verdade dura, tá? Dura sobre inteligência artificial que ninguém quer enfrentar, ninguém quer assumir essa perspectiva, tá? Eu vou te falar do meu ponto de vista e veja se para você vai fazer sentido isso, tá? Eu vou citar uma frase que eu criei junto com a IA. Antes de gravar esse vídeo eu troquei uma ideia até para ter a percepção dela sobre isso, tá? E dessa frase a gente vai desenrolar todo o pensamento desse vídeo, que eu espero que seja uma troca, tá? E a frase é: a IA só devolve a sua própria ignorância. A IA só devolve a sua própria ignorância. Se você não tem referência, ela não tem como criar nada relevante. Nosso papo vai começar por aqui, tá? Sobre como que a gente está delegando uma das principais coisas sobre ser humano, que é a nossa curiosidade, é a capacidade de imaginar e criar. E como que isso tem feito mal até para as respostas que a IA está nos dando. E é aí que eu pretendo, tá? Aqui que eu pretendo começar isso, que é a gente trocar uma ideia sobre essa frase, tá? E que no papo de hoje a gente tem uma visão sobre como que a gente muda completamente a forma como você usa IA, obtendo, claro, resultados muito melhores, tanto da IA quanto você tiver fora dela também. Aliás, no final desse vídeo eu também vou te dar uma parte, um exercício prático, tá? Um exercício de 7 dias para você sair imediatamente desse ciclo de superficialidade que talvez esteja travando os seus resultados, tá? Então fica comigo até o final, porque vai valer a pena e você vai ter resultados melhores com a IA usando e também fora dela, beleza? Seguinte, delegar pensamento é a forma mais rápida de ficar irrelevante. E o problema não é a IA. O problema é que a gente parou de pensar, parou de imaginar, parou de criar. A gente está terceirizando a parte mais nobre do ser humano. Imaginação, discernimento, visão geral. A gente está jogando isso para ferramentas que só funcionam de verdade quando você tem repertório. E hoje você vai entender qual é o preço invisível que isso está cobrando de todo mundo, tá? A gente está vivendo uma epidemia que talvez seja silenciosa porque a gente não está olhando para esse viés, que é o que eu estou trazendo nesse vídeo aqui, que, cara, não é ansiedade, não é burnout, não é excesso de trabalho, é falta de referências. A gente passa o dia inteiro consumindo conteúdo superficial, e aí a gente tenta criar alguma coisa com uma mente que não tem estoque nenhum. Quanto mais raso a gente fica, mais rasa a IA fica. Quanto mais profundo a gente se torna, mais a IA desenvolve, nos devolve essa profundidade. Sabe a frase, o cachorro é reflexo do dono? Ela nunca coube tão bem quanto nesse contexto aqui. Hoje a maioria consome conteúdo de 1 minuto. E aí é como você tentar construir uma casa inteira usando palito de dente, por exemplo. Você vai conseguir construir uma coisinha, outra ali vai, mas basta um sopro, uma casa jamais, né? Mas qualquer coisinha que você construa, um sopro vai desabar tudo. Aí a gente fica querendo profundidade, mas a nossa dieta mental é feita de migalhas. E migalhas, elas não sustentam ninguém. Imagina que a sua mente é uma grande biblioteca, tá? Aí os livros podem ser as prateleiras, as experiências vão ser as nossas vivências, as texturas vão ser as conversas reais, tá? Agora imagina você entrar nessa biblioteca para criar algo e as prateleiras elas estão vazias. É isso que muita gente está vivendo. E aí quando você vai pedir algo para IA sem ter repertório, é como pedir para um bibliotecário encontrar um livro que simplesmente não existe. Ele só te devolve o que está lá. Ele não pode inventar um livro. E geralmente o que a gente está dando para IA é genérico. Ou você nunca percebeu que às vezes ela te dá uma resposta que caberia para qualquer pergunta. É como normalmente a gente vai num clínico geral, tá dando aqui, tá fazendo o que? Ele fala, é virose. E quem nunca recebeu um remédio para virose? Fogo, né? Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo real, tá? De um erro meu, onde eu percebi isso da pior forma. Mas antes você precisa entender uma coisa. Aí ela não cria contexto, aí ela não inventa profundidade. A IA não tem visão geral, ela só amplifica quem nós somos. Isso que ela faz. Beleza? E eu quero te contar sobre um dia específico que virou essa chavinha na minha cabeça. Um dia onde eu me dei conta que eu estava terceirizando das partes mais importantes que eu nunca deveria ter terceirizado, que é o pensamento. Estava trabalhando para um negócio local. E, aliás, se você não me conhece, prazer, né?
eu acho que não me apresentei aqui, meu nome é Márcio Grilo, eu presto alguns serviços de marketing e gestão para algumas pequenas empresas, tá? Umas PMEs. Então, prazer, tá? Para você entender porque meus exemplos são sempre para marketing, tá? E voltando para o vídeo, aliás, antes de voltar, deixa eu fazer um negócio importante, tá? Uma coisa que a IA não pode fazer nem por mim, nem por você, que é dar o like nesse vídeo aqui, cara. Se você tá aqui até agora, é porque fez algum sentido para você, e você dando like me ajuda a gravar vídeos como esse, tá? O seu like é o seu negócio, falando exatamente o que ele representa, né? Cara, eu gostei, grava outra assim, beleza? Agora voltando. Vamos partir do mesmo ponto. Eu tava trabalhando para um negócio local, e aí, cara, era um cliente real, com dores reais, com contexto real, expectativas reais, e eu estava empolgado, era uma das primeiras vezes que eu ia usar IA. Eu estava querendo ser produtivo, agilizar o meu processo, e aí eu comecei, saí botando as coisas na IA, botei aquilo lá, sem entender muito profundamente o negócio, tá? Peguei as informações rapidinho que ele tem, não fiz pesquisa suficiente, não mergulhei no contexto, eu não estudei o mercado, eu falei, cara, a IA vai me dar tudo isso aqui, cara. Não fiz pergunta profunda para o cliente, nada, não captei nuances, eu simplesmente peguei algumas informações bem superficiais, falei, vou usar essa ferramenta para me salvar. Aí joguei lá na IA, ela devolveu algo rápido, eu olhei e falei, tá, beleza, ok. Vou ver, vou mandar para o cliente. Aí o cliente me respondeu, cara, isso não tem nada a ver comigo. Será que foi um erro de contratar? Irmão, na hora eu senti um soco no estômago. E aí não era a IA que estava errada, era eu. Eu não tinha os ingredientes certos. Estava tentando fazer um bolo sem açúcar. Tentando corrigir algo que eu mesmo, cara, eu não sabia interpretar, não pesquisei nada. Como é que eu ia ferir aquele resultado? E aí naquele dia eu entendi, cara, a IA não vai criar meus bolos nenhum, cara. Ela não vai imaginar nada para mim, ela só vai misturar os ingredientes que eu vou fornecer. E se os meus ingredientes são pobres, o resultado dela será pobre igual. Por isso que ainda nesse vídeo eu vou te contar como que eu saí disso, como que você pode sair dessa pobreza também, tá? E aí vai ter um detalhe ainda maior, que talvez explique por que você sente que a IA está te entregando sempre a mesma coisa. Eu chego lá, tá? Fica tranquilo que eu vou chegar lá nesse vídeo. A IA é um multiplicador, tá? Ela não sabe o que é belo, ela não sabe o que é profundo, ela não sabe o que é estratégico, ela não sabe o que é relevante. Quem sabe? Você. E aí quando você não sabe, ela também não sabe, pô. A IA só devolve o que você conseguiu pedir. E se você só consegue pedir aquilo que você consegue imaginar, e a gente está terceirizando análise, criatividade, comparação, visão, interpretação, leitura, pensamentos, como é que a gente vai ter resultado? Existe uma coisa que você não pode terceirizar, cara, imaginar. Imaginar é o núcleo de tudo. E hoje a gente perdeu a capacidade de imaginar. Porque a gente perdeu a capacidade de observar. Sem observar não existe imaginação. Sem imaginação não existe direção. Sem direção não existe criação. Nosso cérebro ele funciona como um músculo. Se você parar de usar, ele enfraquece. Se você parar de imaginar, ele atrofia. Não existe IA sem intelectualidade humana. Ninguém, absolutamente ninguém ganha massa muscular olhando as pessoas treinando na academia. Não tem como. E ninguém ganha massa mental apenas consumindo conteúdo de 15 segundos. Conteúdo que some no dia seguinte. Se você só consome o que é raso, sua mente fica rasa. É simples assim. Mas só a gente não é o que a gente come. Então, agora eu quero te mostrar algo, tá? Para sair disso tudo, um exercício simples, mas que revela exatamente o que está acontecendo com você, tá? Mas você só vai entender de fato tudo isso se você realmente ficar comigo até o final dessa parte. Imagina só essa cena. Uma mulher está sentada numa cafeteria, uma luzinha amarela nessa cafeteria, uma mesa de madeira, uma xícara de café pela metade, um livro aberto na página 53, um casaco azul pendurado na cadeira e um menino correndo atrás dela, assim, está segurando um balão vermelho. Agora eu vou te fazer uma pergunta, tá? O que está errado nessa imagem? Talvez você diga, Grilo, não sei. E esse é o problema. Como é que você corrige algo se você não sabe o que você está vendo? Qual é o resultado esperado? Qual é o quadro final? Como é que você edita uma imagem se você não entende de composição, luz, movimento, foco, emoção?
Como é que você melhora algo se você não tem referências internas para comparar? Lembra lá daquela frase no início? A IA só devolve a sua própria ignorância? Se você não tem referência, não tem como criar nada relevante. Simples. Você não quer ser um usuário de IA, você quer ser um editor de IA, um curador, um diretor, um criativo, um pensador. Isso só acontece quando sua mente tem profundidade suficiente para enxergar todos os detalhes. Não tem como você fazer um doce se você nem souber que existe açúcar. Aliás, houve um dia que eu percebi que a IA, independentemente da ferramenta, entregava sempre os mesmos padrões. Sempre. Mesma frase, mesma estrutura, mesmos insights. Parecia tudo genérico. Por quê? Porque quem estava genérico era eu. Meus inputs eles eram sempre iguais. Eu estava repetindo as mesmas referências, vendo as mesmas coisas, consumindo as mesmas ideias, falando com as mesmas pessoas, vendo os mesmos vídeos de 1 minuto. Era Reels após Reels, era Stories que no dia seguinte eu já nem lembrava mais. Eu estava preso numa caixa que eu mesmo construí e a IA ela só amplificou isso. Isso foi o dia que eu entendi, cara. A IA ela não é um atalho, ela é um multiplicador. Se somos rasos, ela entrega a nossa superficialidade, só isso. E se somos profundos, ela vai entregar genialidade. Lembra? A IA só devolve a sua própria ignorância. Beleza? Agora vamos para o caminho, se você quiser ser mais relevante no mundo da IA e até fora dele, tá? Você vai precisar reconstruir sua mente. Você precisa abastecer, precisa cultivar, precisa expandir. Referências, elas vêm de bons livros. Comece a ler. Você pode até começar a ler pelos ruins, que ainda vão ser melhores que os livros, tá? Comece a assistir filmes longos, converse com pessoas reais, vá a lugares novos, observe as coisas, arte, música, arquitetura e por último faça uma coisa que está muito difícil nos dias de hoje, tá? Que é conversar com boas pessoas, mas boas pessoas diferentes de você, que não pensariam absolutamente nada que você pensaria. Tudo isso alimenta o seu estoque mental. E com o estoque a IA trabalha a seu favor. Sem estoque a IA vai te entregar uma coisa mais genérica. Beleza? Olha só. Agora bora para a parte prática que eu prometi realmente lá no início do vídeo, tá? No começo desse papo aqui. Bora chamar de a semana da nova referência, tá? E aí a gente vai fazer um exercício prático para reconstruir, começar a reconstruir sua mente em 7 dias, tá? Para você ter boas referências e transformar os resultados que a IA te entrega. No dia 1 e 2, você vai escolher um livro fora da sua bolha, tá? Um livro que tem alguma curiosidade sua, senão você não vai ler, não pega nenhum livro aleatório, tá? O livro precisa ser importante, algo que vai despertar a sua atenção, mas que não seja trabalho. E aí você vai ler 10 páginas por dia, só isso. Quer ver, ó? Para ficar prático, vamos dizer que você é, assim como eu, um profissional de marketing, tá? E aí você adora pássaros. Lê livro sobre pássaros, ponto. No dia 3 você vai assistir um filme que você nunca assistiria, tá? De outro país, de outra cultura, de outro ritmo, principalmente sem o algoritmo te influenciando, tá? Esquece o top 10 da Netflix ou suas sugestões que aparecem feito para você. Pula isso. Aliás, faz o seguinte, você vai ligar para aquele teu amigo que tem um gosto que você fala assim, meu Deus, como é que você pode gostar disso? Você vai perguntar o que aparece na tela dele que vai assistir esse filme. Beleza? Aí no dia 4 e 5 você vai visitar um lugar que você nunca foi. Museu, casa de tango, feira de antiguidade, biblioteca, um lugar que vai quebrar o seu padrão, tá? Que é aquele lugar que se algum conhecido seu te ver lá dentro, ele vai dizer, ué, você por aqui? É nesse lugar que você precisa ir, tá? E aí nos dias 6 e 7, o que você vai fazer? Reduzir pela metade o consumo de vídeos curtos. Sempre que você pegar o celular, você vai perguntar, cara, isso está me roubando repertório ou está me ajudando? Faça isso por 7 dias e você vai perceber uma coisa muito curiosa. A IA começa a parecer mais inteligente, mas ela não mudou, quem mudou foi você. Você ficou mais profundo. A IA ela é apenas um multiplicador. Se você é vazio, ela multiplica o vazio. Se você é profundo, ela multiplica a sua profundidade. Mas agora comenta aqui, você já tinha parado para pensar sobre essa ótica? Qual é a sua opinião realmente sobre isso? Grilo, tá viajando? Não, Grilo, é isso mesmo. Para fechar, lembra, a IA
só devolve a sua própria ignorância. Então alimente sua mente com profundidade e novas referências. Tá? Você procure. Eu te dei um exercício de 7 dias, mas se você fizesse 14, 21, 2 meses, 6 meses, você vai ver a diferença do resultado que você tem. Você vai ver muito a sua vida mudar completamente quando você buscar novas referências e alimentar naquilo ali. Tá? Não se deixe. Não deixa a IA fazer todo o seu trabalho. Qual é a graça da vida se fosse assim? Se você não parar para pensar, a gente está com essa preguiça de pensar. Tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir de alguma forma como é que a gente está tirando a nossa humanidade, entregando a nossa vida para uma coisa que veio como uma ferramenta para ajudar e a gente está delegando tudo.